A prisão da esposa do Alexandre de Moraes muda completamente a barganha no cenário político brasileiro. É uma reestruturação de poder completa. Por muito tempo, e eu posso dizer, pela primeira vez na história do Brasil, a gente vai poder assistir possivelmente o Alexandre de Moraes dando alguns passos para trás. Porque a grande realidade é que até esse exato momento o Alexandre de Moraes é um grande colecionador de rabo preso dos políticos e de vários agentes dos bastidores de Brasília. Mas até esse exato momento não se sabia de alguém que possuía algum rabo preso ou algum tipo de argumento forte de convencimento contra o Alexandre de Moraes. Até esse exato momento. Porque agora, com essa notícia de um contrato de 129 milhões, que muitos juristas e advogados estão chamando de contrato histórico, porque não se tem outro escritório de advocacia que receba um prolabore de 3,5 milhões de reais por mês, ou seja, a esposa do Alexandre de Moraes é simplesmente o Neymar dos advogados, ou melhor, muito melhor que o Neymar pelo que parece, porque esse era um contrato. Imagina a quantidade de contratos vultuosos que essa senhorita deve ter dentro do seu escritório. E aí eu vou trazer até uma reflexão. Você sabe quanto que foi a comissão, a taxa de êxito do processo que a esposa do Dias Toffoli conseguiu ganhar com o cancelamento da multa de 10 bilhões de reais contra a JBS por corrupção? Ela ganhou só 500 milhões de reais. Ou seja, pelo que parece, os escritórios das esposas dos ministros do STF são realmente excepcionais. Mas agora, com essa investigação que foi divulgada pela Globo, exatamente, a Malu Gaspar foi a primeira pessoa que revelou esse contrato de 129 milhões. Isso acontece logo após ter sido revelado a viagem do Dias Toffoli. E tem muita gente falando assim, claro que não tinha como ele pegar e ir pro Peru sem ninguém saber que ele foi nesse avião. Amigos, claro que tem como. Um avião privado, você entra em área privada, ninguém te vê entrando. Para você saber que esse indivíduo foi com outro indivíduo, você tem que estar muito próximo ou tem que estar alguém olhando. E aí eu lembro aquele vídeo da Crow, que é a empresa de espionagem que eu falei para vocês, que tudo indica que está sim seguindo, analisando e coletando dados sobre os ministros do STF, e isso é um grande objetivo dos próprios banqueiros em gerar uma punição contra o Master. Nesse momento, a gente tem um novo agente que por muito tempo não tinha uma influência tão ativa na política de forma afrontosa, que são os banqueiros, mas isso eu vou falar depois. O ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, com essa informação dos 120 milhões, que deve ser só a cabeça, deve ter muita coisa no celular do Vorcaro, porque essa informação saiu do celular do Vorcaro, que continua com a Polícia Federal. Com essa informação e com as outras informações, possivelmente vão conseguir colocar o Alexandre de Moraes sentadinho, para conversar e principalmente para tirar ele da frente nas eleições de 2026. Eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo em detalhes, então presta bastante atenção, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E sobre a inscrição no canal eu tenho que reforçar, se você assiste esse vídeo, esse canal sem se inscrever, o YouTube entende que esse canal não é relevante, não vai distribuir esse vídeo para outros indivíduos do YouTube, para outros brasileiros, e a única arma e a arma mais forte que a gente tem para 26 é a informação. Então se você assiste e não se inscreve, você prejudica literalmente a distribuição desse conteúdo. Então se você acha importante informar os brasileiros, se inscreva no canal. Você pode não querer ativar o sininho, mas se inscreva no canal, porque é muito importante. Se você quiser ativar o sininho para você receber todas as notificações e ficar sempre informado, melhor ainda, você dá um grande sinal para o YouTube da relevância desse conteúdo. Dito isso, curte e se inscreva, não se esqueça. E vamos começar aqui, porque hoje eu já falei no outro vídeo, hoje é a super quarta. E pelo que parece, a economia brasileira
tá indo de mal a pior. O dólar já está a 5,48. Isso aqui vai patrocinar uma inflação gostosinha para 26, prejudicando completamente o governo Lula. Mas, felizmente ou infelizmente, isso aqui vai ter um grande efeito do indicado do Bolsonaro, que ainda, pelo que se fala nos bastidores, não está consolidado como Flávio Bolsonaro, pode ter negociações e ele se retirar e o Jair Bolsonaro indicar outro indivíduo, possivelmente Ratinho Júnior ou o próprio Tarcísio. Dito isso, esse ponto aqui é um ponto que pode patrocinar a derrota completa do Lula. E como eu sempre reforço, vou reforçar de forma bem breve, adquira o e-book Investindo em Dólar para você criar o seu seguro contra a catástrofe que este governo está fazendo no país. Ou seja, clica no link da descrição ou fixado no primeiro comentário e adquire. Nesse e-book eu te ensino a converter o seu real para dólar no melhor custo possível, de dólar para investimentos nos Estados Unidos ou internacionais, sem nenhum tipo de dificuldade, tudo isso de forma muito fácil, e o e-book é disponibilizado nessa plataforma e você também tem acesso a aulas em vídeo. A gente já estamos com 2 aulas em vídeo, eu vou continuar adicionando aulas e à medida que o e-book vai ficando mais completo, eu vou aumentar o preço, ou seja, aproveite esse preço promocional de R$ 79,90 antes que aumente. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês são essas falas do Gilmar Mendes, do ex-ministro do STF, e você vai entender a minha colocação de por que eu chamei ele de ex-ministro. Presta atenção. Ou seja, o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. E aí? Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer que eu sou capaz de fraudar uma eleição? E aí? O vídeo de 2015, que voltou a circular nas redes sociais, mostra o ministro Gilmar Mendes, que integrava o Tribunal Superior Eleitoral, criticando falas de Lula e Dilma Rousseff. Ambas as declarações estão ligadas a críticas sobre o que os petistas são capazes de fazer para conquistar o poder. Acompanhe. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora na internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja aí, as palavras têm força. E diz que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Eu tô com o Gilmar nessa conclusão, hein? Tô com o Gilmar, hein? Veja a Quem tá com o Gilmar aí? responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem. Isso, inclusive, em campanha eleitoral. Olha aí. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O E que aí? significa fazer o diabo na eleição? O que significa? Mas seja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer eu sou capaz de fraudar uma eleição? Concordam com o ex-ministro Na Gilmar? sequência, depois dessas declarações, ele afirmou que a Justiça Eleitoral era extremamente corajosa para caçar prefeitos e vereadores de estados e que esses tipos de comentários não poderiam ser tolerados. Fernão Lara Mesquita, temos sua análise aí sobre isso que acompanhamos agora. Concordo totalmente com o ex-ministro Gilmar, né? Que é assim, o cara passa 2 anos, o cara vira outra pessoa, alguma interferência divina chega nele e o cara vira... Vai demorar para curar o Brasil desse problema. Esse vídeo é incrível, mas é antigo. Depois desse período, simplesmente a linha editorial da Jovem Pan teve que ser podada, exatamente. Eles tiveram perseguição e tudo mais, mas ficou essa relíquia pra gente. Aí eu te pergunto, você concorda com o ex-ministro Gilmar Mendes ou não?
Comenta para mim. E coloca ex-ministro, porque o atual eu acho que a gente não concorda tanto. Dito isso, vamos dar sequência. Agora temos esse caso aqui, ó, Zelensky. Zelensky não está pronto para aceitar a proposta dos Estados Unidos para encerrar a guerra, diz Trump. E dessa vez ele falou isso de forma não agressiva. Isso foi bom, porque o encerramento da guerra das propostas do Trump iria dar tudo para a Rússia e preparar ela para uma guerra gigante contra a Europa. A Europa com certeza interveio nessa negociação para não permitir, porque ela seria a maior prejudicada, além da Rússia, porque simplesmente ia dar tempo para a Rússia se preparar para tocar a maior guerra do mundo. Felizmente que não saiu. Isso não é opinião minha, não, é opinião consensual, e tanto que esse medo foi tão grande que olha o que está acontecendo na Alemanha.